Um sermão pregado na noite de quinta-feira, dia 25 de setembro de 1856, por Charles Spurgeon em New Park Street, Stortford, que pregou em nome da Sociedade de Amigos e Peregrinos Idosos. Somente eles querem que nos lembremos dos pobres, o mesmo que eu também estava ansioso para fazer. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Pobreza não é virtude, riqueza não é pecado. Por outro lado, a riqueza não é moralmente boa e a pobreza não é moralmente má. O homem pode ser um homem bom e um homem rico. É certo que muito frequentemente os homens bons, planta que não depende, são homens pobres. A virtude é uma atmosfera que a cerca, mas da mão que a rega e da graça que a sustenta. Não tiramos nenhum apoio para a graça de nossa circunstância, sejam elas boas ou más. Nossas circunstâncias podem às vezes prejudicar o trabalho gracioso em nosso peito, mas é certo que nenhuma posição na vida é uma causa sustentadora da vida de graça na alma. Isso deve ser sempre mantido pelo poder divino, que pode operar tanto na pobreza quanto na riqueza, pois vemos alguns dos melhores espécimes do pleno desenvolvimento do cristianismo naqueles que são os mais baixos, em circunstâncias temporais, superando em muitos aqueles que imaginávamos que por sua posição na sociedade teriam muitas coisas para auxiliar suas virtudes e sustentar suas graças. A graça é uma planta que não extrai alimento do deserto em que cresce, não encontra nada para se alimentar no coração do homem. Tudo que vive recebe sobrenaturalmente. Ele envia todas as suas raízes para cima, nenhuma para baixo. Não recebe apoio da pobreza nem da riqueza. O outro não pode sustentar a graça. Por outro lado, trapos não podem fazê-la florescer. A graça é uma planta que obtém todo o seu sustento de Deus, o Espírito Santo, e é, portanto, totalmente independente das circunstâncias do homem. Mas observe bem, é um fato inegável que Deus se agradou em grande parte em implantar sua graça no solo da pobreza. Ele não escolheu muitos grandes nem muitos homens poderosos deste mundo, mas ele escolheu os pobres deste mundo para serem herdeiros do reino de Deus. Deveríamos nos perguntar por que, se não tivéssemos certeza de que Deus é sábio em sua escolha, não podemos contestar um fato que a Escritura ensina e que nossa própria observação apoia, que o povo do Senhor é em grande parte os pobres deste mundo. Muitos deles usam coroas, mas poucos andam de carruagem. Apenas uma parte dele tem uma competência. Uma multidão muito grande de sua família está desesperada, aflita, atormentada e continua se apoiando dia após dia nas provisões diárias de Deus e confiando nele de refeição em refeição, acreditando que ele suspirá e suprirá suas necessidades com as riquezas de sua plenitude. Agora, esta noite devemos, antes de tudo, mencionar o fato de que Deus tem um povo pobre. Em segundo lugar, o dever, devemos nos lembrar dos pobres. E então, em terceiro lugar, a obrigação de cumprirmos esse dever, pois há várias razões pelas quais devemos estar especialmente atentos aos pobres do rebanho do Senhor. Primeiro, então, se eu tenho um povo pobre, um fato notório para todos nós que a observação diária confirma. Por que o Senhor tem um povo pobre? Esta é uma pergunta que todos podem surgir e que nós nem sempre achamos fácil respondê-la. Se nós mesmos fôssemos pobres, Deus poderia tomá-lo todos ricos se quisessem. Ele poderia colocar sacos de ouro em suas portas. Ele poderia enviar rios inteiros de suprimentos onde agora é um deserto. Ele poderia espalhar a abundância de provisões ao redor de suas casas, como uma vez ele fez as condornas se amontoarem ao redor do acampamento de Israel. Então agora ele poderia chover pão do céu para alimentá-los. Não há necessidade de que sejam pobres, apenas conforme agrada a sua própria vontade soberana. O gado sobre 1000 colinas é dele. Ele poderia fornecer-lhe. Ele poderia fazer os ricos deste mundo desistirem de todas suas riquezas se ele quisesse mudar suas mentes. Ele poderia tomar o mais rico, o maior e o mais poderoso, trazer todo o seu poder e riqueza aos pés de seus filhos, pois o coração de todos os homens está sob seu controle. Mas ele não escolhe fazer isso.
Ele permite que eles sofram necessidades. Ele permite que eles sofram na penúria e na obscuridade. Por quê? Acredito que esta é uma pergunta que não deveríamos achar fácil de responder, se estivéssemos nas circunstâncias, mas visto que muitos de nós estão fora da aflição, talvez possamos sugerir uma ou duas razões pelas quais o Senhor Deus teve e tem e sempre terá um povo pobre neste mundo. Primeiro, acho que um dos motivos é nos ensinar como devemos ser gratos por todo o consolo que Ele concede a muitos de nós. Uma das refeições mais doces que já comi foi depois de contemplar um espetáculo de penúria que me fez chorar. Quando vemos os outros querendo o pão de cada dia, nosso pão não fica logo muito doce? Pode ter sido muito seco, mas vimos alguém pedindo pão nas ruas e agradecemos a Deus pelo fato de Ele souber alimentar-nos naquele dia. Quando fazemos nossa caminhada no exterior e vemos os pobres, ele deve ser apenas um cristão muito pobre, que não levanta os olhos para o céu e agradece a Deus assim. Não mereço mais do que os outros, mas Deus me deu mais. Se todos fôssemos igualmente ricos, se Deus não tivesse dado abundância, nunca saberíamos o maior valor de suas misericórdias. Mas Ele coloca os pobres lado a lado conosco, para fazer com que suas provações, como a sombra escura, exponham o brilho que Ele tem o prazer de nos dar em assuntos temporais. Você nunca agradeceria a Deus pela metade, se não visse a causa de gratidão, observando a necessidade dos outros. Vocês delicados que mal podem comer a comida que é colocada diante de vocês. Seria bom para vocês se pudessem se sentar à mesa dos pobres. Vocês descontentes que estão sempre murmurando em suas casas, porque todos os tipos de iguarias não são fornecidos para vocês. Seria bom para vocês se pudessem sentar-se por um tempo para a comida da casa de trabalho e às vezes comer um pouco menos do que isso, e jejuar um dia ou dois para encontrar seu apetite. Sim, você que nunca canta uma canção de louvor a Deus, não seria um pequeno benefício para você se pela primeira vez desejasse suas bênçãos? Então você poderia ser levado a agradecer a Deus por todos seus cumprimentos abundantes. Mesmo os homens cristãos querem um estímulo para a sua gratidão. Deus nos estimula muitas misericórdias pelas quais nunca agradecemos. E dia após dia suas misericórdias vêm para o dia para nos aquecermos. Suas misericórdias agem esquecidos na ingratidão e sem louvor morrem. Coloque-o no frio em uma noite de inverno e você não agradeceria a Deus pelo fogo depois? Faça você ter sede por um tempo, quão grato seria o copo de água. Agora, se Deus não nos expôs desta maneira, é pelo menos um exemplo de sua sabedoria que Ele colocou outros nessa posição, para ensinar aos que de sua família que são mais favorecidos em assuntos temporais, quão gratos devem ser pelos dons de sua providência. Segundo, isso, no entanto, eu entendo, é apenas uma visão muito baixa do assunto. Existem outras razões maiores e melhores. Deus se agrada em ter sempre um povo pobre, para que Ele possa mostrar sua soberania em tudo o que faz. Se não houvesse santos pobres, não deveríamos acreditar tão fortemente na doutrina da soberania de Deus, ou pelo menos se os santos acreditassem nisso, como sempre devem e farão. Ainda assim os ímpios e aqueles que o desprezam não teriam evidência tão clara disso e não pecariam contra essa grande luz, que brilha sobre seus olhos pobres, escuros e cegos, de demonstrações evidentes de soberania na salvação. Aqueles que negam a soberania divina, negam-na em face de todo testemunho, certamente nas garras da Escritura, pois ela é positivamente afirmada. E Deus, para que haja algo além da Escritura, fez sua providência confirmar a palavra escrita e fez com que muitos de seus filhos fossem desprezados entre o povo. Eu tomo quem eu quiser. Você gostaria que eu escolhesse reis e rainhas primeiro, escolhe seus humildes servos em suas cozinhas, antes de escolher seus patrões e patroas em seus salões de banquete. Você quer que eu leve o conselheiro e o sábio, eu pego o tolo primeiro, para que eu possa ensiná-lo a desprezar a sabedoria do homem. Eu torno os pobres antes dos ricos, para que eu possa humilhar todo o seu orgulho e ensinar que não há nada no homem que me faça escolhê-lo.
mas que é a vontade soberana de Deus somente, que cria os homens herdeiros da graça. Bendito a Deus que existam santos pobres, pois eles me ensinam esta lição que Deus fará o que quiser com seus filhos. Eles me mostram manifestamente que por mais que os homens neguem a soberania de Deus, eles não podem roubá-lo, que ele ainda exercerá até o fim. Enquanto esta terra durar, e talvez encontre maneiras de exercê-la mesmo em eras futuras. Certamente, a existência de um povo pobre no mundo é uma prova positiva na mente do santo, e uma afirmação clara e ousada ao intelecto mais obtuso ao do pecador, de que existe uma soberania de Deus na escolha dos homens. Terceiro, novamente Deus tem um povo pobre, eu entendo, para que ele possa mostrar mais o poder de suas promessas reconfortantes e o apoio do Evangelho. Se todos os santos de Deus fossem prósperos neste mundo e nunca faltassem, dificilmente percebemos metade do valor do Evangelho. Meus irmãos, quando encontramos alguns de nós que não têm onde reclinar a cabeça, que ainda podem dizer assim confiarei no Senhor. Quando vemos alguns que ainda se gloriam em Jesus, quando os vemos se perguntando onde terminará a cena, vendo que todos os dias surgem novas dificuldades e ainda tenham fé em Cristo, que honra isso reflete no Evangelho. Deixe meu amigo rico levantar e dizer: tenho fé em Deus para amanhã com relação ao meu pão diário. Você diria: meu caro amigo, eu não me espanto com isso, pois você tem muito dinheiro em casa para comprar seu pão, e seu salário chegará em tal dia. Não há muita oportunidade para a fé no seu caso. Mas quando algum pobre, como Abacuque, se levanta e exclama: ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira, assim por diante, contudo eu confiarei no Senhor. Então isso mostra o poder da graça que tudo suporta. Você sabe que ouvimos falar de muitas invenções diferentes que nunca serão testadas. Um homem anuncia um cinto de Natão. Seria uma boa coisa para a terra firme, mas quando for experimentado no mar, temo que não atenta exatamente ao propósito. Realmente não podemos saber o valor de uma invenção, a menos que a testemunhe e a submetamos a todas as provações que ela deve suportar. Agora, a graça é testada na pobreza dos crentes, que eles ainda são em grande parte uma raça que não reclama e não murmura, que eles suportam todo desânimo, acreditando que todas as coisas cooperam para o seu bem, e que todos seus aparentes males, algum bem surgirá no final, que o seu Deus irá operar uma libertação para eles rapidamente, ou com toda certeza o apoiará no problema, enquanto ele estiver satisfeito em mantê-lo lá. Amados, esta é sem dúvida uma das razões pelas quais Deus coloca seu povo em circunstâncias difíceis. Diz o arquiteto, este edifício é forte, sim Senhor, mas deve ser testado. Deixe o vento soprar contra ela, há um farol no mar, é uma noite calma, não sei dizer se o edifício é firme. A tempestade deve uivar sobre isso, e então saberei se ela resistirá. Assim também com a religião. Se não fosse muitas vezes cercado por águas tempestuosas, não saberíamos que o navio era firme e forte. Se os ventos não sopram sobre ela, como fazem com nossos pobres irmãos provados, não saberíamos quão firme e segura ela é. As obras-primas de Deus são aquelas que permanecem em meio às dificuldades. Quando todas as coisas se opõem a elas, ainda assim mantém sua posição. Essas são suas obras gloriosas, e portanto, seus melhores filhos, aqueles que mais o honram, são aqueles que têm graça para sustentá-lo em meio à carga mais pesada de tribulações e provações. Deus coloca seu povo em tais circunstâncias, então para nos mostrar o poder de sua graça. Quarto ponto. Então novamente Deus muitas vezes permite que seu povo seja um povo provado e pobre apenas para atormentar o diabo. O diabo nunca foi mais atormentado em sua vida do que Jó. Enquanto Jó era rico, Jó causou muitas invejas em Satanás, mas ele nunca o irritou tanto como quando era pobre. Foi então que Satanás ficou mais furioso, porque depois de todas as suas provações, ele não amaldiçoou a Deus e morreu. Você sabe, se um homem pensa que pode fazer algo, ele sempre se envolverá em sua autocomplacência
até que ele tente fazê-lo e então falhe. Então, Satanás pensa que pode derrubar um ou dos filhos de Deus. Agora, Satanás, diz Deus, darei a você a oportunidade de testar sua habilidade. Um dos meus filhos é muito pobre, cortarei seu pão e sua água. Eu lhe darei a beber a água da aflição e o pão da amargura a comer. Ele será extremamente proveitoso. Pegue-o, Satanás, arraste-o através do fogo e da água e veja o que você pode fazer com ele. Assim, Satanás tenta privar a vida divina de sua alma, mas não consegue, e descobre, depois de tudo que fez, que foi derrotado e vai embora atormentado e aborrecido, sentindo outro inferno dentro de si, embora bastante miserável antes, porque foi frustrado em todas as suas tentativas de pisar sem telha de vida no coração do Filho de Deus. Muitas vezes, Deus permite que Satanás teste a obra do Senhor. É maravilhoso que o astuto demônio continue a trabalhar, quando tudo tende para a glória de Deus. Afinal, mas ele é um demônio por completo, sempre continuará sendo. Ele sempre continuará se intrometendo com os filhos de Deus. Ele preservará até o último momento, até que todos os santos estejam seguros do outro lado do Jordão. Ele ainda estará atormentando e irritando os filhos amados de Deus. Então regozijemo-nos em Deus, que nos livrará e nos levará a salvo finalmente, sim, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quinto ponto. Além disso, o desígnio de nosso Pai Celestial em permitir um povo pobre neste mundo e manter seu povo pobre, quando Ele pode torná-lo rico, é possivelmente nos dar um vislumbre vivo de Cristo. O pobre é a imagem de Jesus Cristo, se for cristão. Todos os cristãos são a imagem de Jesus Cristo, pois a influência santificadora de Cristo exercida sobre eles os tornou até certo ponto semelhantes ao seu mestre. Mas o pobre é como seu mestre não apenas em seu caráter, mas também em suas circunstâncias. Quando você olha para um santo pobre, você tem uma imagem melhor de Jesus do que um santo rico. O santo rico é um membro de Cristo. Ele tem a imagem de seu mestre estampada nele, e essa imagem será aperfeiçoada quando ele chegar ao céu. Mas o pobre santo tem algo mais. Ele tem não só o traço mais destacado, mas o fundo e o primeiro plano e tudo na foto. Ele tem a circunstância disso. Olhe para suas mãos morenas, endurecidas pelo trabalho. Assim foram as de seu Salvador uma vez. Olhe para seus cansados, cheios de botas, os seus pés com suas jornadas. Assim foram os seus do Salvador, muito antes. Ele se sente em um poço de cansaço, como fez seu Senhor uma vez. Ele não tem onde descansar, nem seu mestre. As raposas tinham tocas e as aves do céu tinham ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele é alimentado pela caridade, assim como seu mestre. Outros supriam suas necessidades. Ele se senta a uma mesa convidada, assim como seu mestre. Ele não tinha um dos seus. Você vê Cristo então. Você vê tanto de Cristo quanto verá ainda, até que você seja levado para onde você será, como ele o verá, como ele é. Ele quer que sempre nos lembremos da pobreza do Salvador, como ele era rico, mas por nossa causa se tornou pobre. E assim como em algum dia memorável, eles cunham medalhas que levam a marca de seu herói. Assim, eu considero cada pobre santo como uma medalha cunhada da casa da moeda divina, para ser uma lembrança da existência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve me fazer lembrar de seu Senhor, para me convidar a meditar sobre aquela profundeza maravilhosa de pobreza, na qual ele se inclinou para que pudesse me elevar à luz e glória. Ó bendito Jesus! Isso é sábio, pois muitas vezes nos esquecemos de você. Sabe o que você nos deu, alguma oportunidade de lembrar de você. Sexto ponto. Mas agora mais uma razão e eu terei terminado esta parte do assunto. O Senhor tem um povo pobre no meio de nós. Por isso ele determina nos dar oportunidades de mostrar nosso amor a Ele. Agora, mostramos nosso amor a Cristo quando cantamos sobre Ele e quando oramos a Ele. Mas se não houvesse pobres no mundo, muitas vezes deveríamos dizer dentro de nós mesmos: ó, como eu gostaria que houvesse um dos irmãos de Cristo, que eu pudesse ajudar. Eu gostaria de dar algo a Cristo. Gostaria de mostrar ao meu mestre que eu o amo,
não apenas por palavra, mas também por ação. E se todos os pobres santos fossem levados embora, e todos estivéssemos bem de vida, e tivéssemos muita abundância, não haveria ninguém para exigir qualquer assistência. E acho que podemos começar a chorar, porque não havia pobres santos para ajudar. É uma das coisas mais saudáveis do mundo ajudar um santo. É uma grande bênção para nossas próprias almas. É um saudável exercício de mente visitar os pobres do rebanho do Senhor e distribuir conforme pudermos de nosso recurso para suas necessidades. Não consideramos isso como um mero dever, mas como um privilégio, pois se não fôssemos capazes de dar algo de nossa substância a Cristo, teríamos que nos ajoelhar para pedir a Ele que nos desse alguma oportunidade de mostrar nosso amor a Ele. Tire os santos e um canal por onde nosso amor possa fluir é retirado de uma só vez. Mas isso nunca acontecerá, pois os pobres sempre teremos conosco, e essas são algumas das razões pelas quais sempre os teremos. A segunda coisa que nos esforçamos para falar é o dever aqui aludido. Eles desejam que nos lembremos dos pobres. Lembre-se dos pobres. Essa palavra lembrar é uma palavra muito abrangente. Devemos nos lembrar dos pobres em nossa oração. Não preciso lembrá-lo de oferecer súplica pelos ricos, mas lembre-se dos pobres. Lembre-se deles e ore para que Deus os console e anime em todas as provações de sua penúria, para que Ele supra suas necessidades com a riqueza de sua plenitude. Deixe o anjo tocar em seu braço quando você estiver quase terminando sua oração e diga: lembre-se dos pobres, lembre-se dos pobres do rebanho, que suas orações sempre subam ao céu por eles. Lembre-se dos pobres também em sua conversa. É notável que todos nós nos lembramos dos ricos. Falamos sobre eles e todos os homens serem iguais, mas não acredito que haja um inglês que não seja todo suficiente para se gabar. Se por acaso já esteve com um lorde em sua vida, ter visto um senhor vivo é uma coisa maravilhosa, e dificilmente há um de nós que resista à tentação de falar sobre isso. Podemos dizer o que quisermos sobre acreditar na igualdade da humanidade, e assim o fazemos, até que nos elevamos um pouco, então não acreditamos mais nisso. Estamos todos prontos para derrubar os outros quando estamos em circunstâncias humildes, mas quando nos elevamos um pouco, pensamos tolamente que é apenas uma fantasia de criança que nos entregamos. Afinal, existem mais diferenças do que imaginamos. Nós sempre nos lembramos dos ricos. Você vê um homem respeitável na igreja, você sempre o conhece, não é? Você está na bolsa ou andando na rua, nunca encontra dificuldade em reconhecê-lo. De outra forma ou de outra, sua memória é muito traiçoeira ao se lembrar dos pobres, mas muito forte ao se lembrar de um homem rico. Deixe-me lembrá-lo de lembre-se dos pobres. É singular o suficiente para que não haja ordem para lembrar dos ricos. Suponho que, porque não haja necessidade disso, geralmente nos lembramos deles. Mas há um mandamento para nos lembrarmos dos pobres. Agora, da próxima vez que você vir um pobre irmão cavoeiro, pedreiro, pastor, ou o que quer que seja, conheça-o por favor. Se você o vir em todas as suas roupas sujas, ainda o conheça. Não se esqueça dele. Tente lembrar-se dele. No próximo domingo sacramental, olhe-o no rosto como se você se lembrasse dele. Nas últimas 20 vezes que você o viu, parecia que não se lembrava dele, e a mente do pobre homem foi ferida tanto como se fosse uma desconsideração de sua parte, porque ele era um irmão pobre. Não direi que foi assim, mas temo que tenha sido em algum grau. Agora, quando você o vir na rua, diga: bem, irmão, eu te conheço. Se ele subir para falar com você, não pense que você ficará rebaixado ao ser visto falando com ele na rua. Se ele é seu irmão, reconheça-o. Se não for, não minta sobre isso, mas deixe a igreja e não faça falsas profissões de fé. Mas, se você acredita, execute-o. Agora, muitas vezes, quando você está voltando da casa de Deus, você não se lembra dos pobres, não é? Se eles precisassem falar com você, por mais importante que fosse sua missão, eles não seriam atendidos com muita frequência. Se o senhor fulano, que é um cavalheiro respeitável, quisesse você, ó sim, Senhor, posso para um momento
e conversar um pouco com o Senhor. Mas se uma pessoa pobre quer você, estou com tanta pressa, devo ir para casa, e você tem certeza de sair diretamente. Agora para o futuro, apenas inverta seu hábito. Quando você vir um homem rico, faça o que quiser para atendê-lo. Eu sei o que você vai gostar de fazer, mas quando você vir um homem pobre, apenas tome como questão de consciência que você o atenda. Fiquei muito satisfeito com a conduta de um irmão que está aqui presente. Ele pode se lembrar da circunstância e bem dizer a Deus que ele lhe deu graça para agir como agiu. Pouco tempo atrás, estava parado no corredor, perto da porta de seu banco, um cavalheiro e um pobre sujeito em um vestido de avental. Eu pensei comigo mesmo, ele vai deixar um entrar, eu sei. Eu me pergunto, qual será? Não esperei muito, antes que ele saísse e entrasse o homem que estava vestido de avental. Ele pensou muito corretamente que os cavalheiros teriam a chance de conseguir um assento de algum de vocês, mas ele achou melhor lembrar dos pobres, e era provável que o pobre homem fosse o mais cansado, pois sem dúvida teve uma semana de trabalho duro e provavelmente vestidos de avental perto de Londres. Portanto, ele deu na realidade aos mais necessitados. Eu digo novamente, lembre-se dos pobres. Não há necessidade de dizer e você para se lembrar dos ricos, para serem muito respeitosos e falarem com muita gentileza e amor àqueles que estão acima de vocês. Vocês cuidarão de si mesmo neste ponto, mas é com os pobres que você não está disposto a atendê-lo. Portanto, vou insistir com vocês neste mandamento, que você se lembre dos pobres. Mas isso significa especialmente, penso eu, que na provisão de suas necessidades devemos nos lembrar dos pobres. Alguns de nós têm uma grande necessidade de se lembrar dos pobres. Tenho certeza que sim, pois tenho cerca de 10 vezes mais pessoas pobres vindo até mim todos os dias do que eu posso avaliar. Se eu fosse tão rico quanto o prefeito de Londres, ou Sua Majestade, a Rainha, dificilmente poderia atender aos imensos pedidos que às vezes me fazem. Dificilmente há um homem pobre que é duramente administrado por seus cercores, ou uma mulher pobre que não consegue pagar o aluguel, mas eles escrevem ao ministro. Todas as pobres almas vêm a ele, e penso comigo mesmo, o que posso fazer com você? Eu realmente fiz o máximo que pude, e aqui estão mais 3 ou 4 chegando. Portanto, sou obrigado a mandá-lo embora e só posso lamentar, mas não posso ajudar. E este será o caso, a menos que alguém atire uma carroça cheia de ouro diante de minha porta. Ainda assim, devemos lembrar-nos dos pobres. Alguns acham muito difícil receber tantas visitas. Eu não. Só acho difícil quando não posso ajudá-los. Se pudesse, consideraria uma grande bênção ajudar todos eles. Se eu fosse colocado na posse de uma grande riqueza, não digo o que faria, pois muito frequentemente o coração das pessoas diminui quando seus meios aumentam. Mas onde Deus não os deu riqueza, tenho certeza de que onde há filhos necessários de Deus, devemos nos lembrar deles diretamente. Quanto do supérfluo pode ser dado às suas necessidades? Quantos de nossos luxos podem ser concedidos ao que eles desejam para sua própria existência? Você não sabe o quão pobre é este mundo. Você cavalga por uma parte desta cidade magnífica e diz, falando em pobreza, não existe tal coisa. Você cavalga por outra parte e diz, falando em riquezas, não existe tal coisa. O mundo é pobre. Alguns de vocês deveriam de vez em quando sair em busca da pobreza. Coloque-o acima dele e seus movimentos na vida raramente o colocarão em contato com ele. Se queres ter o teu coração dilatado, visita os pobres, sigam em suas tocas, pois eles são um pouco melhores em alguns casos. Suba suas escadas, veja a palha no canto da sala onde eles dormem. Sim, veja pior do que isso. Veja uma cadeira na qual um homem esteve nos últimos 5 anos, incapaz de sentar-se sem apoio. Obrigado a ser alimentado por outros, e ainda vivendo por 4 ou 5 semanas, sem nada para sustentá-lo adequadamente, ou dar-lhe nutrição corporal suficiente. Vá e veja tais casos, e se você não colocar as mãos nos bolsos e ajudar os peregrinos idosos, receio que não haja muito cristianismo em você. Ou se você não ajudar aqueles que você vê que têm maior necessidade,
Temo que o amor de Deus não habita em você. É um dever que temos para com os pobres do rebanho do Senhor e colhemos muitas vantagens que não teríamos se não tivéssemos que nos lembrar dos pobres. Terceiro, agora permita-me enfatizar esta obrigação. Por que devemos nos lembrar dos pobres? Não insistirei muito com base na filantropia e caridade comum, que era uma maneira muito mesquinha e baixa de se dirigir aos homens cristãos, embora até eles talvez pudessem ser beneficiados por isso. E vou exortá-lo de outra maneira. Lembre-se dos pobres, porque eles são os irmãos do seu Senhor. O quê? Você não sente como Davi que faria qualquer coisa pelo bem de Jonatas? E se ele tivesse algum pobre filho doente, algum Mefibosete coxo dos pés, você não o sentará à sua mesa, ou lhe dará um sustento se puder, visto que o sangue de Jonatas está em suas veias? Lembre-se, amado, o sangue de Jesus corre nas veias dos pobres santos. Eles são seus parentes, eles são seus amigos, e se isso não o comover, lembre-se, eles também são seus amigos. Eles são seus irmãos se você é um filho de Deus. Eles são aliados de você. Se eles são filhos de Deus, você também é, e eles são seus irmãos. O quê? Deixe seu irmão morrer de fome? Se puder não aliviar a necessidade de seu irmão, não protegerá do frio, não afastará da fome, não suprirá suas necessidades? Oh, eu sei que você ama Jesus, sei que você ama os amigos de Jesus, e sei que ama sua própria família, e portanto amará seus pobres irmãos, não é? Eu sei que você vai aliviar. Lembre-se também que você mesmo pode ser como seu irmão pobre em breve. Portanto, tome cuidado para não desprezá-lo, pois alguém o desprezará. Oh, pense que tudo o que você tem, Deus lhe emprestou. Ele pode tirar tudo de você se quiser. Se ele vir que você faz mal uso dela, talvez ele tire de você agora. Muitos homens perderam sua riqueza pelo justo julgamento de Deus, por seu mau uso. Você é mordomo de Deus. Você vai enganá-lo? Ele lhe deu sua riqueza para distribuir aos pobres. Você não suprirá sua necessidade como ele lhe deu? Sim, com certeza você vai. Eu não posso acreditar que você vai rejeitar, contanto que você tenha algo com que aliviá-los, mas compartilhará o que você tem com eles. Lembre-se, se você não os alivia, você dá grande e grave suspeita de que você não ama Cristo. Pois se você não ama o povo de Cristo, como pode ser que você seja seus discípulos, uma vez que é a marca? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E como você pode amar onde você tem, e não dar onde Deus o enriqueceu, mas você não doa? Gravemente você dá motivos para duvidar que o amor de Deus está em você, se o amor dos irmãos não está em você também. Oh, lembre-se, quando você dá, Deus pode lhe dar mais. Você não perdeu nada, você o colocou em outra bolsa e Deus pode devolvê-lo a você em uma medida ainda maior. Os homens não perdem nada com o que dão aos santos de Deus. Muitas vezes seria um investimento celestial se eles concedessem à família de Deus. Mas se eles o retiveram, Deus tem outros meios para torná-los pobres se eles não derem sua causa. John Bunyan conta sobre um homem que tinha um rolo de pano, e quanto mais ele cortava, mais ele tinha. E ele diz em seu jeito rimado: um homem havia embora alguns o considerassem louco, quanto mais ele jogava, mais ele tinha. Ele não era muito louco, afinal de contas, se ele tinha mais ele dava. Mas essa é uma visão muito egoísta. Lembre-se, se você nunca mais o recebe de volta, não é pouco honrá-lo dá-lo a Cristo. E lembre-se, o que você dá aos seus filhos, você coloca na palma da mão dele. Se Cristo estivesse à porta enquanto você passa o prato, como você colocaria seu dinheiro para agradá-lo? Lembre-se, sua pobre crença família são suas mãos. Entregue em sua mão então, como você pode em todos os momentos e estações. Lembre-se dos pobres. Você sempre terá o pobre para lembrar. Bem, agora peço permissão para chamar sua atenção e observar esta noite a sociedade de peregrinos dos peregrinos idosos e amigos, como sendo uma instituição especialmente excelente, porque permitirá que você se lembre dos pobres. Aqueles que são aliviados por ela são, em primeiro lugar, todos os cristãos até onde o homem pode julgar. Todos eles são examinados de antemão quanto à experiência de uma mudança de coração e a existência de uma vida divina dentro deles.
E ninguém é recebido na sociedade, exceto aqueles que são realmente membros do corpo místico de Cristo e dão testemunho da obra da graça em seus corações. Em segundo lugar, os fundos que lhes são dados são distribuídos por homens cristãos que o visitam uma vez por mês. E quando os visitam, não creio que os deixem sem orar com eles, se esforçar para alegrar seus corações. Eu sei que eles não. Frequentemente eles passam um período de oração e conversam gentilmente com eles sobre suas almas. Por último, todos eles têm dupla reivindicação sobre nós, porque são os idosos do Senhor, assim como os pobres do Senhor. E nenhum deles tem nada sem que eles absolutamente e realmente o exijam. Vou apenas ler para vocês este pequeno documento para contar o que eles fizeram. A sociedade foi estabelecida em 1807 para ajudar os idosos cristãos pobres acima de 60 anos, independentemente da distinção denominacional, tanto os homens quanto mulheres, na cidade e no campo. Ele estendeu sua valiosa ajuda a 1.650 discípulos idosos do Senhor Jesus, entre os quais foram distribuídos mais de 50.000 libras. O que se segue é um breve relato de seu estado atual, em referência a tanto número aliviado quanto ao montante de receita e despesa. Existem 45 pensionistas que recebem 10 guinéus por ano, ou 17 por mês, 245, 5 ou 8 guinéus. Dizem 130 candidatos aprovados que recebem 4 por mês. Total, 420, entre os quais são distribuídos mensalmente em suas próprias habitações, R$172. Além disso, os legados serão a qualquer momento recebidos com muita gratidão. Nossos amigos não deveriam ter dito nada sobre legados, pois não queremos que você morra ainda. Nós sempre desejamos ter suas assinaturas. Somos muito gratos por receber legados, mas não guardamos o dinheiro para nos deixar em forma de legado. Preferimos ter suas assinaturas anuais por 10 anos, pois então teremos suas orações vivas, sua simpatia viva e sua ajuda viva. Bem, se você não acha que esta é uma boa sociedade, não dê nada, mas se o fizer, basta colocá-lo em seus méritos. Muitas vezes as pessoas dão um objetivo exatamente o que os outros dão, porque há uma coleção, mas apenas coloque isso em seu próprio mérito e em sua capacidade, e dê como você acha que a sociedade merece receber, como você acredita ser capaz de doar. Que Deus lhe dê uma bênção ao se lembrar dos pobres.